Porque quando se vai se trabalhar se no centro espírita, se filho, de nego se vai se na forma de hindu, né, se filho? Hum. Porque se nego entrasse, filho, com a forma de nego no centro espírita, nem sempre se vai se conseguir se trabalhar, né, se Você filho? vai ser doutrinado a. E, se filho, já se foi se doutrinado de tantas de vezes que eu prefiro ir na forma de hindu, se filho. Tá certo. E aí, se filho, de, se nego se vai se trabalhar se na Umbanda na forma de Pai se Tomé, né, se Sim, sim, sim. E aí, se filho, se nego se vê que muitas vezes, se filho, aqueles de médium, que se faz os cantos, se filho, que se concentra-se no atabaque, se filho, ou não, consegue se manter o pensador mais sustentado, se filho, do que se aquele médium que se vangloria e que se está sentado se dá na mesa branca, com pensador descontínuo, se filho. Uma, em alguns momentos de conseguindo se pensar se na reunião, em outros de momentos de pensando se no problema de trabalho, se filho. Hum. Então, a gente se tem que se perceber, se filho, que se dentro de da Umbanda se tem-se uma ciência, se filho, para que se a prática se possa se acontecer da melhor maneira. Porque esses espíritos, filho, que estão-se lá na confrarias do astral, né, filho? Que são os espíritos responsáveis pelo cuidado da Umbanda no mundo, filho. Esses espíritos, filho, a maioria desses espíritos, filho, é espírito que já encarnou na Atlântida, filho. Nossa. Que são espíritos muitos experimentados, filho. Uhum. E sabe-se, filho, que se não tivesse uma didática, a coisa não vinga nesse planeta, filho. Hum. Então, o que esse negros e velhos se quer te falar é que esse doutor e doutora Hum. coloca o diploma de lado, Uhum. arregaça a manga e vem virar de pai velho e mãe velha com a gente. Porque se a gente não fizer isso na matéria, de filho, Ah. vai fazer isso no espaço, de filho. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. Pai velho, Pai amigo, de humildade e amor, e trasladiar o andar, seu axé e seu calor. Mãe velha, mãe amiga, de humildade e amor, e trasladiar o andar, seu axé e seu calor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, e livrai-nos de todo o mal.
Esse louvado seja esse de nosso de Senhor Jesus Cristo, né? Sim. Esse louvado seja essa alegria de cósmica que, quando te tomas de conta do ser, de faz ele se abrir, para que esse amor e essa de caridade de possa de brilhar na mente e no coração do ser humano em evolução no planeta Terra, né, Gifios? E louvado seja Nosso Senhor. Que assim seja, que assim seja. Sim, graças a Deus, meu pai. Ô, graças a Deus. Muito obrigado, viu, por atender o pedido aí de conversar com a gente. A gente que se agradece, Gifios. Esse trabalhador é importante para que se a nossa de canção, Gifios, se possa de chegar para todos de coração do que está aí se caminhando, nesse de mundão de nosso Deus, Gifios. Oh, meu. E te está caminhando com muitas vezes com um pensador de vazio, né, Gifi? E precisando preencher o pensador com as coisas do espírito, Gifi. Então, de pretos de velhos, de negros de Tomé, que te agradece, Gifi, por de essa oportunidade divina, que assim seja, Gifi. Salve, Pai Tomé. Que felicidade, Pai Tomé. Olha, falar que o senhor é muito bom, né? Por que que a gente sente assim esse amor pelos pretos velhos e esse carinho, ah, mesmo eu sendo espírita, também eu consigo sentir isso e muitos não conseguem. O que que falta para o espírita amar o próximo, independente de qualquer coisa? Gifi. Gifi gosta de fazer esse perguntador de complicadas de para médio, né, Gifi? É, gosto. Sobretudo os médiuns que estão mais próximos assim da doutrina espírita. Este louvado seja, Gifi. De negros de Tomé, se vai de dividir de pensador. Você sabe, Gifi, que de quando a gente se descobre de uma coisa que se é de muito boa, Gifi, quando essa coisa se é de muito boa, se preenche o nosso de coração do Gifi, Hum. isso te traz uma grande satisfação e o ser, se nesse de momento, ele se apaixona por essa coisa. Nesse de momento que o ser se apaixona-se por essa coisa, Gifi, essa coisa se transforma-se no cabeçador do ser como se fosse a coisa de mais importante que o ser pode de ter na vida. E aí, Gifi, tudo que se é de diferente disso, Gifi, você, ele costuma se afastar, sabe-se, do seu caminho. Então, a gente, filho, nesse caminhador de espiritual, a gente se tem que estar sempre se conhecendo e depois se afastando, filho, para se manter aquela abertura no coração do, para que as novas mensagens que se venham da vida, filho, de possa preencher o ser e se dessa de maneira, o ser se possa de continuar a evoluir, filho. Então, de negros de velhos, de lembra-se, sabe, de nego velho, de lembra-se nas senzalas, filho, quando se conheceu de Mãe Maria, e de Mãe Maria era uma jica cabocla, de bonitas, de filho, e de negros de velhos, de apaixonou-se com de Mãe Maria, sabe? Só que de Mãe de Maria já acabou de morrendo de antes de nego velho. E de negros de velhos teve-se muitas dificuldades para se conhecer outra pessoa. Porque de negros de velhos estavam identificados com de Mãe Maria. E de Mãe de Maria, na espiritualidade, se ficava assim, vai lá, de negros de velho. Se vai se ainda de viver de muitos de tempo na reencarnação, e de negros de velhos não queria de saber de mais nada. Então,
Os conhecedor que se vende da verdade, Chifi, é como se nego de velhos e com os irmãos de Maria. Se a gente se conhece, tem-se uma relação de produtiva, de sem apegos, Chifi, a gente se abre muitas vezes para as coisas de nova que se vem. E aí a gente já sabe se colocar sempre nas posturas de aprendiz, filho. Mas se a gente se fecha naquela percepção, de filho, se a gente se fecha, de filho, naquele sentido, então se o mundo já acabou, de filho. É só de Mãe Maria de para tudo de lado, né, de filho? E de louvado seja de nosso Senhor. Oh, graças a Deus. Ô pai, então qual que é o propósito da manifestação dos pretos velhos através desse canal mediúnico? É, de filho. Esse, esse de formato do espírito de imortal, né, de filho? Uhum, É de veja de Jó. Esse pai de Tomé, de filho, na espiritualidade, até se prefere se apresentar, de filho, numa encarnação que se teve de lá na Índia, se sabe? Hum, Mas a gente se vai de trabalhar, de filho, e a gente se utiliza uma didática para que a gente se possa se sensibilizar o coração do ser. Se de negros de velhos e viesse com o palavrador de indústria, sim. ia ser de muito ríspido as verdades que se tem que se passar para o coração do. Hum, E a gente se trabalha, de filho, com as memórias reencarnatórias do ser, né? certo. Então, já a representação do velho, de filho, já é de uma representação assim, de filho, arquetípica, né? Uhum, E que se associa com a sabedoria, né, de filho? E, e, e principalmente, Zifio, na nossa nação, o nego de estar se associado à renúncia da escravidão, Zifio. hum, Então, se no imaginário de popular, Zifio, quando se vende de um nego velho, se vende um ser que talvez represente a renúncia à sabedoria. Então, já há uma de predisposição, de filhos, e do coração do para se abrir para ser nossa mensagem que a gente quer te levar. Então, já é um instrumento de trabalho, de, uhum. mas de paz de Tomé, na espiritualidade, se prefere de se apresentar com de turbante bonito, sabe? Sim. Oh, meu pai. E se gosta de se apresentar com aqueles formatos de indústria bonitão, de Oh, olha. e se tudo se é de trabalho, de filho, se tudo se é de nome de da caridade, de filho. E se esse nego de Tomé se fosse de trabalhar em outra pátria, de filho? Se de repente esse nego de Tomé se fosse de trabalhar na China, de filho? É. E a gente já assumia a forma de talvez do monge taoísta de velho, né, de filho? Hum, E assim a gente sabia que se manifestando-se dessas formas, de filho, a gente ia se tocar na representação daquelas de consciência que se vem se pedir ajuda, que representa de sabedoria e que representa de renúncia, de filho. hum. Então, se a gente se fala, desenvolve-se o palavrador, de filho, de acordo com aquelas técnicas que se vai de fazer de mais de ressonância no coração do ser. E Hum. louvado seja nosso Senhor que se permite que essa negaiada se trabalhe nessa Oh, pátria, né? Se louvado seja. louvado seja, e de velho, de fala de demais, né? O senhor tá se divertindo. Seja de alegria, de nego, de, de sustenta a alma nas alegrias, de nego de dar risada até de das trapalhadas que de nego de apronta, se louvado se seja, Para sempre seja louvado, pai. Olha, deixa eu perguntar para o senhor então. É uma característica própria da linha de
Pai Tomé, é uma característica própria sua? O que o senhor pode dizer a respeito do arquétipo da linha específica do Pai Tomé comparado, por exemplo, com uma outra, seja Pai João da Cachoeira ou outra? Esses de linhagem de trabalho, filho, Uhum. de muito de relacionada quando de consciência de traz uma de grande experiência no conhecedor espiritual, Hum. quando de consciência de traz aí uma experiência no conhecimento de complexo, sabe, filho? De muito de nego que se trabalha na linhagem de pai de Tomé, já já se passou, filho, pela experiência de, de, de fazer de parte dessas escolas, filho, de sabedorias, filho, Uhum. e de utilizar o conhecedor, filho, nem o conhecedor de profundo que se fala das leis espirituais, filho, Uhum. e de ensinar esse conhecedor para a consciência que se está em busca dessas verdades de maior. E de alguns de espírito que se trabalha na corrente de paz de Tomé, de filho, Uhum. já se fez disso de muitas formas, de filho, durante esse processo reencarnatório, Uhum. e alguns até se abusou dessa forma, né? Uhum. Então, alguns vêm porque entende essa características de Uhum. hipótese, Uhum. Uhum. e outros vêm porque eles têm que se reparar das de prática do ensino espiritual, Uhum. que não se completou como deveria se completar, Uhum. entende como de pais de Tomé está te falando, Sim, sim, senhor. e louvado seja, né, difícil tem de entendedor de bom, né, Oh, graças a Deus. difícil não é de atrapalhado assim como os de pais de Tomé, né, Oh, capaz. louvado seja. O, qual que, quando as pessoas dizem assim, qual que é a motivação, então, o senhor talvez até falou um pouco, qual que é a meta presente do senhor, e quanto tempo o senhor vai ficar trabalhando nessa meta? Olha, chefe, se nesse momento em que se o planeta doce está se passando por essa de transformação, chefe, Uhum. em que a gente está se conscientizando, já maioria das vezes, chefe, os trabalhadores da última hora, né, chefe? Oh, meu pai. E que a gente está de conhecer, conscientizando esse trabalhador e esses coraçador também, e todos os sofredores, enfim, Hum. nesse momento, enquanto tivermos nessas fases de paz de Tomé, se vai se trabalhar com a palavra, para se levar de conhecedor, que seja assim de, de tantos e complexos, enfim, mas com os exemplos da vida, com a linguagem de carinhosa dos de pais de velho, e aí se depois de pais de Tomé se decide se vai de continuar com essa de forma ou se vai de voltar assim a se apresentar direto com as formas de bonitão de hindu, né? Oh, graças a Deus. Só, só, só de pais de Tomé se acha bonito, viu, Gifia? De mãe de Maria se não acha de pais de Tomé bonito, não. Se louvado seja, Oh, meu pai. E quando as pessoas dizem assim, todos os espíritos que se manifestam na Umbanda estão em busca de quitação de dívidas do passado, de fechar as feridas que abriram com atitudes e atividades e ações que estavam em desacordo com as leis de Deus. Então, porque são pecadores, não podemos ouvi-los. Como é que é a verdade de tudo isso, Pai Tomé? Vocês estão em busca da redenção? Vocês já superaram isso, já se perdoaram, já quitaram suas dívidas e vêm para nos ajudar?
Qual que é a proposta realmente das entidades da Umbanda? Olha, filho, esse de assunto, é assim, de muitos de amplos, sabe, filho? Sim. Porque Ginegos de Vez, lembra-se uma vez que Ginegos emprestou-se assim umas ferramentas de trabalho para outros Ginegos da senzala, sabe? Ah, E quando os Ginegos de Velhos foi se pedir essas ferramentas de volta, de filho, Ginegos de Velhos e começou assim com o pensador. Se esses irmãozinhos e nos quiser te devolver esse instrumento de paz de pai. Ah, mas aí eu vou te falar isso. Mas se quando disse falar isso, ele se falar aquilo. Ah, mas aí eu vou de pronto de falar assim. E esse nego foi de compensador, de fantasiano, de sabe, esse filho. E quando se chegou lá, o nego olhou para o outro e falou assim, nem sequer esse instrumento de volta, ele pode ficar com você. Se o outro nem se teve de oportunidade, esse filho, de falar se ia se devolver se a ferramenta ou se não ia, esse filho. hum. Você sabe, filho, que existe de muitas de fantasia, sabe? Ah. De muito assim, pensador que se generaliza, sabe, filho? E a gente já sabe que desse lado aqui, filho, se tem de tudo. Se tem de negaiada que de vem de trabalhar, porque se tem que se quitar de débito. Mas de tem de filho, de muito espírito aí que se vem de trabalhar de na roupagem de preto velho, de filho, que já se sublimou-se nessa vida de filho da terra. Oh, meu E de pai. vem de contribuir com a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Você Sim. sabe, filho, que até os irmãozinhos que se vêm de outros de planetas, sabe? Sim. E que se vêm de trabalhar, e que escolhem de trabalhar na linhagem de Gibeto Velho, filho. Uhum. E se vêm no formato de mães de velha, ou de pais de velho, de filho. E que se aprende a falar com essas linguagens truncadas, de filho. Mas, na verdade, filho, é de outro irmãozinho, os irmãozinhos de maduro de outro hobby, filho. Oh, meu pai. Então, se tem de tudo, filho. Se não Uhum. pode, a gente no conhecedor espiritual, filho, se não pode se generalizar de nada, sabe? Uhum. É sempre assim. Esse de exemplo é de um exemplo que se serve para esse contexto específico aqui, filho. Mas se tem outras de coisa que se regula se a prática desses espíritos que se vem de cantar os pontos de preto velho aí nas cabecinhas dos irmãozinhos, né? Tem de tudo aqui desse lado, de tem de tudo, de tem de até de hindu que se vem de trabalhar de como de preto velho, né, Gifia? Eita, Gifia. De preto de velho, de não sabe de fazer piada com graxa, né, Gifia? Só faz sim. O senhor dando risada já basta, né, pai? Que isso, mas tá bonito, tá De bonito. graças a Deus, É Gifia. que o De povo não graças a Deus. acompanha, não entende, né? Não pensa rápido. Ô, pai Tomé. Esse de hoje, desculpa que se faz de vez vai usar, Gifia. De É, povo se não pensa rápido. ué, devagar, por favor, devagar. Então, e o que o senhor disse também é válido para os Exus e as Pombogiras? Ou seja, não se pode generalizar, existem os espíritos que estão em todos os níveis, trabalhadores, necessitados, né, do trabalho para redenção pessoal, mas também aqueles que já se superaram e vêm apenas com o intuito de ajudar. Como é que é? Esse filho já se ouviu se falar dos Exus de cósmicos, filho? Ou os guardiões, sei lá como é que chama. Já. Esses espíritos
que se toma de contas das justiças divinas de em níveis de cósmico? Uhum. Sim. Você acha, Difio, que esses espíritos aí são consciência que estão de presa à necessidade desse nosso mundinho aqui, Difio? Não, senhor. Esse louvado seja nosso Senhor. Esse bom de conversar com de cabeceador inteligente, né, Difio? Oh, meu pai. Graças a Deus. Eita, que coisa de boa, Difio. Na vida pessoal de cada um que ouve, pai, o nosso trabalho aqui hoje, qual que é a função de um guia? Gilberto Givés se lembra, Difio, quando estava trabalhando na fazenda, Difio, e tinha assim, de muitas de arvoredos, Difio, e tinha de arvoredo que se dava de muitas de maçã, e tinha de arvoredos, Difio, que se dava de pouca maçã, de sabe? É. E os senhores da fazenda, Difio, buscava de proteger-se o arvoredo que se produzia mais, Difio. E de outros arvoredos recebia-se um investimento, Difio, também. Uhum. Mas esses investimentos, Difio, era sempre de acordo com o que o arvoredo se produzia, Difio. Uhum. Então, qual é a função dos guias, Difio, para esse montão de gente aí que É. ouve esses programas que se têm se levado de muitas de harmonia e de muitos de conhecedores aí para o pensador do povo, Uhum, Difio. uhum, uhum. Isso depende, Difio. Ah, Isso depende de como se essa árvore se produz, Difio. hum, Então, vamos ter até de exemplos, Difio, uhum, de, de coração que se ouve esses seus programas, Difio, uhum, uhum, e que se produz muitos da vida, que se tem-se uma obra de fraternidade, Gifio, uhum. ou de uma obra de espiritual, Gifio. Então, isso é claro, Gifio, que se o mentor que se acompanha esse de coração se tem muitas responsabilidades, Gifio, para se ensinar, de conduzir numa missão de muitos e grandes, Gifio. Agora, se o SESI não produz tanto, Tifio, se o mentor que te acompanha de ele, Tifio, se tem uma característica mais básica, de ajudar esse ser de perceber que essa encarnação de deles tem uma função de se conscientizar, de buscar o conhecedor espiritual. Então, como se pensasse de mentores, as aventuras bonitas de Valdo de Pereira Franco, né, E, e se não tem de mentores de alguém que cuida de ninguém, que não desenvolve de nenhum de pensador de auxílio e de contribuição para essa nossa de sociedade, que não dá para esperar, que a função de uma Joana de Ângeles, seja a mesma desse mentor, desse exemplo que de negros de velhos está ajudando. Você está entendendo, Sim, Pai sim, Tomé? sim, sim, senhor, pai Tomé. Estou. Claro, faz sentido. O, até a senhor citou Joana de Ângeles, o espírita normalmente fala sobre a fé raciocinada, e muita gente, quando eu falo sobre a fé raciocinada, diz ou é fé ou é raciocinado. Você tem que escolher. Então, o que, que o pai tem a dizer a respeito disso? Tenho como ter fé raciocinada? Qual que é a sua definição de fé comparado com fé raciocinada? Como que o senhor vê isso? Você sabe, filho, que esse nego gostava de se cuidar das plantinhas, sabe? E esse nego tinha de outros de companheiros, filho, da senzala, que se gostava também de mexer na plantinha. Hum, E essa ginegaiada, assim, cismava, sabe, filho, que se flor de bonita é só de amarela.
Hum. E se outros se cismavam, filho, que se fosse bonita é só azul. E se ficava assim um plantador de amarelo assim de um lado, se plantador de azul do lado. E se pai de Tomé se começou a se misturar de as flores, sabe, Gifio? E se Eita. sabe, Gifio, que quando a gente se olha assim para a natureza, Ah. uma de coisa que se é de muito bonita é que a gente vê que as coisas diferentes, Gifio, elas, quando convergem em força, elas, a beleza que elas podem fazer é de muito de maior se elas tivessem sozinhas. Nossa. Então, Ginegos e Chaves, enfim, que se tem de um período do amadurecimento da consciência, Uhum. que se é ou isso ou se é aquilo, enfim. Uhum. Mas se quando, conforme de consciência se vai se amadurecendo, enfim, Uhum. é como se um olhar que se vai se ampliando, enfim, Uhum. e aí se vai se percebendo aquilo que se no, antes não se percebia, enfim. Uhum. Uhum. A conexão que existe entre todas as coisas, enfim. Uhum. E aí já não é se ou isso ou se aquilo, enfim. Aí fica assim, isso e aquilo, enfim. Você Uhum. entende esse pai de Tomé? Sim. Vai ficando mais flexível, né? Mais expansivo. Sim, filho. E se tudo está conectado, filho. Uhum. Só se não vem que não tem esse olho para se ver, filho. Oh, meu pai. Só se não ouve que não tem esse ouvido para ouvir. Uhum. Mas se tudo está conectado, se desde a de manifestação, Gifio, como Gifiarada aí, de gosta de falar dos quarks, né, Gifio? Sim. De dos quarks, Gifio. Sim. Até de a consciência, Gifio, de um arcanjo, É. existe, Gifio, uma interconexão entre de todas as coisas, Gifio, uma ligação. Então, de ver de universadores separados, Gifio, isso é porque o ser ainda não adquiriu de um amadurecimento de consciência, Gifio, Uhum. para de ver as coisas conectadas. Uhum. E não é porque se é espírito que se vê as coisas conectadas, Gifio. Uhum. Uhum. Porque se a morte, Gifio, não muda de realidade de nenhuma de consciência de não. Uhum. Se consciência de acha que se tem que se ter só de flor de verde, É. de morrer hoje não muda, não. Uhum. Só se muda se no cabeçador mudar, senão se continua se cultivando aqui, se, do lado de cá, as flores de verde, filho. Claro, claro. E então aí na definição, por exemplo, a gente sabe que fé é aquilo que a gente acredita sem ver. E fé raciocinada daí seria o quê? Se pensar, filho, que quando se olhar se consegue de perceber as coisas, Uhum. então de você acredita porque você se compreende, filho. Uhum. E se em outros estágios de consciência, filho, Uhum. você se acredita porque você intui, filho. Uhum. E se num outro estágio de consciência, e assim se vai, filho. Uhum. Cada vez mais, filho, você se acredita porque o seu pensador, filho, já adquiriu um crescimento e funciona de uma maneira mais ampla, filho. Uhum. Claro. Porque o ser, no início, se munia da sua expressividade, filho, Uhum. Uhum. através do instinto, filho. Oh, meu pai. De depois, a paixão, filho. E depois, o pensador. E o pensador se organizado e virou-se razão. Mas, filho, de tem uma forma de funcionamento interior, filho, Uhum.
que a gente pode chamar de intuição. E não é de essa intuição mediúnica, é de uma maneira de se ver a coisa, filho, como se a gente se visse o todo, filho. Como se a totalidade se aparecesse na nossa interioridade. E isso a gente se consegue de ver a vida dessa forma, quando a gente está se amadurecido. E assim, Claro. quando a gente chegasse nesse nível, de tem de outras de forma de funcionamento, e assim de vai. Mas cada um, de vê de acordo com o seu nível evolutivo, não tem de como se mudar isso, Oh, meu pai. só quando amadurecer, né, Gifi? O... Por falar de amadurecimento, quando é que o senhor percebeu os limites do ego humano, ou seja, essa paixão que a gente tem por agir baseado na personalidade e na interpretação dos sentimentos? E quando o senhor percebeu mesmo, bom, eu realmente sou um espírito, precisou desencarnar, tem jeito da gente fazer isso durante a vida? O senhor tem alguma história para contar? Como é que é? Ginecos e velhos e sempre tem histórias de para contar, né, Gifi? Graças a Deus. E graças a Deus, se era de uma vez, Gifi, de um descobridor, sabe, Gifi? Essas pessoas que descobrem, né, Gifi? Sei. E esses descobridores, filho, de saiu de conhecer o mundo, filho, e de todas as riquezas desses mundos, filho, e determinados momentos, filho, esse ser se defrontou com uma grande floresta. Esse ser já havia, filho, já havia de passado por de muitas cidades, filho, já havia se conhecido de muita gente, filho. E se nesse momento ele se defrontou com essa grande floresta na sua frente, e ele se ficou de muito medo. Então, se ele buscou se proteger, filho. Então, ele buscou cada vez mais o recurso da cidade, filho. Ele buscou cada vez mais o recurso das pessoas, filho. Mas a floresta foi se crescendo, porque já vidas de filhos na floresta é as de vidas natural, né, filho? E a floresta foi se crescendo e foi se rodeando. E de determinados momentos de filhos já não teve mais para onde ir. Aí Gilcê se resolveu penetrar na floresta, filho. E a floresta muito escura, filho. Quase não entra a luz do luar, filho. E o Seixi ficou com muito medo. Mas em determinados momentos, filho, foi se percebendo que quando a gente se fica na escuridão, filho, e a gente se consegue se manter a tranquilidade interior, o nosso olhar, filho, se vai se adaptando. E aí ele começou a ver quais belos era a vida na floresta, filho. E aí ele se encantou com essa vida. E ele resolveu-se cada vez mais se aprofundar nessa floresta. Até que quando ele chegou-se no centro dessa floresta, filho. E lá existia um grande sábio da floresta, filho. E esse sábio se olhou para ele e disse assim: Eu sou, filho. Eu sou, filho. E se a partir desse momento, filho, a consciência acorda para suas realidades de profunda como de ser, de filho de Deus, consciência de nascida da plenitude da vida, filho. Então,
Se mudamos de uma historinha de aqui e outras de ali, filho, essa é a história de tudo nós, filho. Hum. Então, a gente tem um tempo, filho, que a gente está identificados com a vida exterior da cidade, filho. Isso é uma metáfora, né? Isso, isso. Isso é um símbolo, né, meu filho? Sim. E só que a vida de verdadeiras de fios de vai circulando se a gente se sabe. Sim. E aí, a gente vai se defendendo dessa de vida verdadeira de tudo que é de forma de fio. Porque a gente não conhece outra coisa. Porque no fundo, de fio, o que se há é de muito de medo da dissolução de fio. Só que o ser vai sendo estimulado pela vida. E já a partir de um determinado momento, filho, o ser se encanta com esse novo estado. E aí se quer se aprofundar mais e mais. E quando se chega lá no centro, filho, faz que nem se Buda, né? Atinge o Nirvana, faz que nem se Krishna, atinge o Samadhi, faz que nem se Jesus Cristo, filho, atinge o estado do reino de Deus, faz que nem se o Rosa Cruz, filho, atinge o estado de Rosa Cruz, faz-se como se o monge taoísta, filho, atinge o grande digital, de muitos nomes, filho, traz uma única realidade, filho, que é essa de conexão com o eu superior. E a gente, filho, só se acorda de plenitude quando a gente está com consciência desse eu superior, porque é assim que a gente se olha de a vida com o pensador, filho, nas leis universais. Te Claro. entende o que Sim, Preto sim. Velho está te falando? Sim, sim, senhor. Nossa. De quase dormiu aí, né? Não, tô aqui acompanhando. Não, senhor. Louvado seja, Seja, louvado se seja. Mãe de Maria se tivesse aqui, já tinha se dado de uma cachorubetada na cabeça de nego velho. Oh, meu pai. Se Mãe de Maria já é muito brava, É braba? Oh. de colocar esse pai Tomé na rédea, se tem que ser de muito de brava, Exigente, exigente, tá certo. que louvado seja. Oh, meu pai. Então, conta pra gente como que o ser humano se sente quando ele tá nesse estágio de descoberta que conquistou a si mesmo. Como é que foi com o senhor? Falei assim, não, agora eu já passei pela escola e já me graduei. Olha, filho, de nego de velho, ainda está na escola, viu, filho? Mas de negros de velhos, se tens oportunidade de se conversar com esses irmãozinhos que se são os mais evoluídos, sabe? E de negros de é curioso, sabe? E de negros de chega e fala assim, de irmãozinhos, de fala de paz de Tomé, de como que se é quando a gente tem de consciência de si mesmo. E Ginego, de ouvir esses irmãozinhos de falar assim, hoje, Pai de Tomé, de é um estado de profundo de amor, onde a gente sabe que a gente não é o outro, mas a gente sabe que está se conectado com o outro. É de um pensador, filho, em que a gente se vê como de cada de coisa se conecta em cada de coisa, de filho. Isso não é uma hipótese de filho, é de um pensador de mesmo, de uma percepção de filho, de uma percepção de verdadeira de filho. E de como a gente se sabe como cada de coisa está se conectada com outra coisa,
a gente entende a linguagem da vida, porque para a gente conseguir se comunicar com uma pedrinha de fio, com uma plantinha de fio, com animalzinhos de fio, com os elementais de fio, com os seres humanos de fio, com os anjos de fio, a gente tem que estar conectado com essas criaturas. Enquanto eu estiver divididos no meu mundo interior, filho, se não tem como eu conseguir me conectar com a vida. Porque se a conexão, filho, acontece com o mistério que tem na nossa intimidade, filho. É quando a gente, filho, se conecta com o nosso mistério interior, filho, é que a gente consegue se compreender o mistério do outro, filho. Seja esse outro, filho, qualquer coisa, filho, desde a pedra ao anjo, filho. Então, se na maioria das vezes, filho, quando a gente se comunica, a gente está mais conversando conosco mesmo, filho, do que com o outro. Porque para a gente realmente se conseguir ver o outro, filho, a gente tem que conseguir se ver a gente mesmo de formas muito profundas. Nossa. E o que a gente faz então, Pai Tomé, para a gente se manter firme na fé e ao mesmo tempo abertos a novos ensinamentos? Existe, filho, uma prática que se vem lá do Oriente, filho, que se ensina que, afirmando, filho, e negando, filho, a gente tem a percepção mais completa da coisa. Como assim? Esse nego de velho ficou louco, de Esse nego de velho precisa de tratador no pensador, de Oh, meu pai. Variou. Ixi, louvado seja Nosso Senhor que permite de negros de cabeçadores, de bagunçados de trabalhar, né? Graças a Deus. É assim, filho. Porque quando a gente já afirma de uma coisa, filho, a gente já está identificado com aquilo. Mas quando a gente já afirma e desafirma, filho, a gente se identifica, mas mantém um espaço em nossos sentidores, filho, que se permite que a gente se possa se abrir para as novas aprendizagens. É mais ou menos assim. Deus é de tudo, mas Deus está além de tudo. Então, a gente percebe com o pensador que Deus envolve-se todas as coisas, mas Deus não é de todas as coisas. Deus está além de todas as coisas. Então, com isso, o que eu faço dentro de mim? Eu faço isso assim. Eu tenho um pensador do que se seja Deus. Mas se com essa segunda afirmação, eu tenho uma compreensão que Deus é maior do que tudo isso. Então, eu afirmo, mas eu sei que essa afirmação é relativa. Então, eu continuo dentro do meu coração com uma abertura para continuar a compreender o fenômeno da divindade, filho. Você entende o que nego está falando, filho? Sim, senhor. Que louvado seja nosso Jesus Cristo, né? Louvado seja, meu Pai, graças a Deus. Às vezes as pessoas perguntam assim, então como é que eu faço para aconselhar alguém ou ajudar alguém moralmente sabendo das minhas próprias imperfeições? Se eu sei que eu não sou melhor que o outro, como é que eu posso querer ajudar? O que o pai diz? Sabe, filho, se nego se fica olhando essas correntes, sabe, filho?
E Ginegos fica assim, admirado com essas correntes, filho. Que quando você pega assim, uma corrente, filho, Uhum. e se coloca assim no chão, filho, Uhum. então você tem do lado direito, assim, Uhum. de primeira parte da corrente, filho. E lá do último, você tem a última corrente. O último zigomo da corrente, né? É. Então já pode falar assim que aquelas partes da corrente de fio que está de lá do lado direito, pode ser a consciência espiritual que está mais próxima de Deus no planeta Terra. E a gente já sabe, fio, que essa consciência é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uhum. Só que Jesus Cristo tem um monte de correntinha que se vai assim até as últimas, fio. Uhum. Então, de cada corrente de fio, leva a mensagem de Deus dentro da sua capacidade, a de corrente que está no nível inferior. Uhum. Não é de inferior de menor de fio, mas é de inferior de menos de idade de fio, de menos de maturidade de fio. E assim, aqueles de outros de levas de para outro. E assim, de vai a mensagem. A mensagem de fio que se começou de lá de Deus Uhum. e que nosso Senhor se captou e se está se transmitindo, vai se passando assim. Então, de cada um de fios, compreende essa verdade de acordo com o seu nível de entendimento de fio. Uhum. Então, se a gente não faz a nossa parte de fio, a gente deixa essa corrente sem comunicação de fio. Ixi. É. Então, essa pergunta que se segue está no momento apropriado de saber do senhor qual é a responsabilidade que o médium assume no mundo espiritual antes de encarnar e como melhor executá-la enquanto aqui já encarnado na Terra. Quando esse médio se vai se mergulhar no corpo de físico, no corpo de ilusão, de matérias mais condensadas, todo esse mentor que se faz parte já sabe qual é a capacidade que esse médio tem de trazer a mensagem. E Uhum. sabe, filho, que se ele se dedicasse nessa vida, qual é a melhoria que eles podem ter? E sabe, filho, que se eles seguir os instintos que se tem que educar e que de muitas vezes não educa, filho, quais são as consequências perturbadoras que ele vai trazer para a própria comunicação? Então, de médium, quando se vem de matérias, filho, eles vêm com essa percepção dos espíritos que vão se assessorar o seu trabalho aqui na matéria de fio. Então, se não tem nenhuma expectativa de falsa que se o médium produz aquilo que eles não têm capacidade. Se tem a percepção de que local nessa correntinha de fio o médium se encaixa. E aí, se o médium pode cumprir aquela função dele de uma maneira incompleta, filho, ele pode cumprir de uma maneira completa, e se nego, se filhos permite de nego velho falar, Meu pai. pode completar-se de uma maneira super completa, filho. Porque eles podem completar-se a sua correntia e amadurecer, filho, e os mentores percebem que eles podem fazer algo demais daquilo que se foi comprometido no seu plano reencarnatório. Graças a Deus. Então, de médios aqui na matéria vai produzir de que forma, filho? De acordo com a sua dedicação, filho. Mas não existe, filho, nenhuma espectador, filho, que seja ilusório por parte dos mentores, filho. Uhum. Porque se sabe que o que o médio
onde se médios se pode se tropeçar, filho? Uhum. O que eles podem fazer? E se eles fazerem muito bem, filho, Uhum. o que eles podem sobrefazer, filho? Claro. Hum. Então, essa responsabilidade assumida leva em conta o momento da humanidade e as capacidades individuais de conquistas pessoais de outras vidas de cada um. De graças a Deus, filho. Se é isso assim mesmo. É isso assim mesmo, filho. E muito esse bom, filho. Graças a Deus. Ô pai, qual que é a diferença então entre caridade e misericórdia? Olha, filho. Se na verdade os negros entendem dessas formas, filho, mas se negros quer deixar claro, filho, que Hum, essa forma é a forma de negros de pensar. hum, É como se, filho, de caridade, filho, fosse a capacidade, filho, do ser expressar, filho, o amor em ação. E se o bolo da caridade, filho, envolve vários pedaços, filho. sim. E quando você vai fazer caridade, filho, você faz porque você sentiu, filho. Então, na verdade, filho, Ginego vai reformular o que Ginego estava falando. Tá. É como se tivesse, filho, um grande bolo que se chama amor. De um pedaço desse bolo, filho, é a caridade. Hum, Porque é o amor em ação, filho. Mas existem outros pedaços, filho. A misericórdia, a compreensão, filho. A paciência. E assim vai. Então, de evoluir moralmente, filho, é de fazer para que esses bolos possam dar-se o mais completo possível, filho. De espetar esses pedaços de bolo. Ah, filho, que sem vontade de se comer um bolinho com café, né, filho? Esse nego de bem já é goloso, filho. Mas esse nego não precisa de comer bolo, não, né, filho? Não, pai. Graças a Deus. Graças a Deus, filho. Graças a Deus. Hoje não, né, filho? É. Sim. E qual que é, então, é, a melhor. Como que a gente melhora o funcionamento do cérebro, pai? Para a gente ter acesso de forma consciente ao mundo extrafísico, o mundo espiritual. Ah, filho, essa é um, é um sabedor, filho, Hum. que de muitos de tempos já foi se trazido na Terra, né, filho? É. Filho, porque Oh, assim, quando de pensador, filho, se está muito de agitado e o sentidor, filho, se está muito de denso, a gente pode falar, filho, que a constituição energética do ser, filho, se fica muito conectada ao corpo físico. E a gente pode falar, filho, que a conexão as potências, fios energéticas se ficam com de poucas energia, porque as energias se está muito alimentando os processos mais brutos, filho, da matéria e dos instintos, filho. Mas se o ser, filho, eles começam a fazer um processo de sutilização do pensador e do sentidor, filho, e se começa a trabalhar com os estados de consciência alterados, filho, uhum. ele vai se ampliando as antenas de captação na espiritualidade. Se ele faz isso com boas intenções, filho, ele vai
desenvolvendo essas antenas, filho, Hum. e se trabalhando, filho, para que essas antenas possam se manifestar com altas de potencialidade e vai se conseguir, filho, se registrar as forças espirituais mais sutis, filho. Mas se eles trabalham com os estados de consciência alterados, filho, com sentidores de baixo padrão, filho, eles vai se desenvolver sim a antena, filho, Ah, mas vai se sintonizar com as correntes de baixo teor, filho. oh, meu pai. Então, de muitas de coisas que pode se fazer para ajudar o ser a desenvolver essas antenas de captação, filho. Uhum. Todas as práticas meditativas, filho, que pode auxiliar o ser a desenvolver um sentidor, filho, que vai se facilitar para que se essa criatura possa registrar as forças do mundo espiritual. A grande questão, filho, é que a gente sempre registra essas forças, filho, mas a gente pode construir uma consciência para que a gente possa se perceber com mais intensidade essas forças e a natureza dessas forças. Então, se a gente percebe essa captação e percebe a qualidade do pensador e do sentidor e das energias dessa captação. Claro, tá certo, tá entendido. É a prática constante, né? Não só das técnicas, mas do comportamento reto, sempre inspirado nos ensinamentos do Cristo. A gente vai se percebendo, filho, que se não dá para a gente, no caminhador espiritual, filho, ter esse pensador, ou isso ou aquilo, né, filho? Então, as técnicas, filho, é a ética, filho, é o conhecedor, filho, é as convivências, filho, é a sensibilidade apurada, filho, é de ouvir de paz de Tomé, né, filho? Graças a Deus. Ixi, de propaganda de paz de Tomé, né, filho? Isso mesmo, Bartolomeu, tá certinho. Ixi, louvado seja, filho. É de tudo isso, filho. E assim a gente vai se conseguindo de trazer uma riqueza de estímulos, filho, que vai se ajudando a gente a conseguir expressar a mediunidade com mais de qualidade, né, filho? Claro. Ô pai, a gente muitas vezes, para entender o mundo espiritual, precisamos de lidar com imagens e formas e nossos sentimentos e aquilo que já existe para nossa realidade 3D. É, conta um pouco para a gente como é que é a interação entre vocês os espíritos. Já estamos chegando aqui no final desse encontro, a menos que depois o senhor me confirme se o seu menino puder ficar 2 horas, mas vamos focar aqui nessa ideia. Conta pra gente um pouco pra gente aprender sobre as interações. Fala um pouco, pai Tomé, como é que foi a sua interação com a equipe que eu vejo estar dedicada para a disseminação desse conhecimento através do diálogo com os espíritos, esses que nos ajudam nesse projeto em específico. Como foi suas interações desde a primeira até hoje? Filho, quando a gente viu, filho, que a espiritada que se acompanha, seu filho aqui, estava de tudo de ficando de famoso, filho. A de pai de Tomé chegou para a mãe Maria e falou assim, mãe Maria, acho que esse pai de Tomé pode se ficar de famoso também, né? Porque esse pai de Tomé tem uma risada tão gostosa, né? Tão gostosa, meu pai. Ô, dá vontade de ficar falando o dia inteiro com o senhor. Ixi, louvado seja. Aí, de mãe de Maria, olhou de pai de Tomé e disse assim, ô, nego, você não tem esse jeito, né? Você vai se acabar de ser transmigrado assim, filho. Aí, se na verdade esse filho é assim, Ah, a gente já sabe que esse trabalho
de faz de parte de um projeto espiritual para se desmistificar, filho, a mediunidade, de tirar a mediunidade da escuridão, filho. Porque o alqueire, filho, a luz tem que se brilhar em cima do alqueire, né, filho? E não de dentro do alqueire. Nossa. A gente já sabe, filho, que se muito de núcleo espiritual, filho, começou a transformar a prática de mediúnica e os cuidados da prática de mediúnica em verdadeiras escolas iniciáticas, onde apenas os escolhidos, entre aspas, de podia se participar da mediúnica. Nós sabemos, filho, que para o trabalho mediúnico de acontecer, é necessário todo dia um cuidado. Agora, se de um cuidado para se um, um ostracismo, filho, um esconder daquilo que é uma ferramenta, filho, para se brilhar, para se coletividade. Então, filho, a espiritualidade se tomou uma série de recursos para se tirar a prática de mediúnica, filho, encerrada. Uma das funções, filho, do movimento da Umbanda é esse. É se tornar a mediunidade acessível para os filhos de fé, para que o coração do que se quer receber a esperança de filho, e o coração do que se quer no espaço de filho, distribuir esperança de filho, encontre no clima da humildade, da caridade, da liberdade, da simplicidade de filho, que não significa falta de profundidade de filho. Porque quando se vai trabalhar no centro espírita, filho, de nego se vai na forma de hindu, né, filho? Porque se esse nego entrar, filho, com a forma de negros no centro espírita, nem sempre se vai se conseguir se trabalhar, né, filho? Você vai ser doutrinado a... E, filho, já se foi se doutrinado de tantas vezes que eu prefiro ir na forma de hindu, filho. E aí, filho, de nego se vai se trabalhar na Umbanda na forma de Pai de Tomé, né, Sim. E aí, filho, de nego se vê que muitas vezes, filho, aqueles de médium, que se faz os cantos, filho, que se concentra-se no atabaque, filho, ou não, consegue se manter o pensador mais sustentado, filho, do que aquele médium que se vangloria e que se está sentado na mesa branca com um pensador descontínuo, filho. Em alguns momentos de conseguindo se pensar na reunião, em outros de momentos de pensando no problema de trabalho, filho. Então, a gente tem que se perceber, filho, que dentro da Umbanda se tem uma ciência, filho, para que a prática possa acontecer da melhor maneira. Porque esses espíritos, filho, que estão-se lá na confraria do astral, né, filho, que são os espíritos responsáveis pelo cuidado da Umbanda no mundo, filho. Esses espíritos, filho, a maioria desses espíritos, filho, é espírito que já encarnou na Atlântida, filho. Nossa. Que são espíritos muitos experimentados, filho. E sabe-se, filho, que se não tivesse uma didática, a coisa não vinga nesse planeta, filho. Então, o que esse nego de velho se quer te falar é que esse doutor e doutora coloca o diploma de lado, arregaça a manga e vem virar de pai velho e mãe velha com a gente. Porque se você não fizer isso na matéria, de filho, vai fazer isso no espaço, de filho. Tá certo. Não tem choro nem velo, né? Tá certo, pai. Então,
houve assim interação igual existe interação entre a gente humana entre o Senhor e o Pai Tomé? E houve, filho, que se sabe, filho, que se tem um grupo de espíritos, filho, que trabalha com você. Sim, sim. E existe o guardião, existe de pais de velho, existe de outros espíritos, enfim. Sim. Então, quando a gente se candidata para trabalhar, filho, esse espírito coloca ordens no trabalho, né, gente? Oh, meu pai. Porque se não se colocasse ordens, filho, com esse monte de coração dor que você está doido para atacar esse programa espiritual, filho, porque esse programa espiritual a gente tem trazido de dor de cabeça, né, gente? Dor de Dor cabeça. de cabeça para de muita gente que não quer de ver a coisa mudar, né, Gifilho? Então, Gifilho, se não tivesse aí uma organização, esse trabalho já teria ido para cucuia se faz de tempo, né, Gifilho? Oh, meu pai. E de proteção, e tem-se uma organização, né, Gifilho? Nossa. E esse pai de Tomé de fala demais, Gifilho. De fala de vão surgir, Gifilho, outros trabalhadores, Gifilho. E de muitas vezes, filho, vai ser o filho que vai fazer. Oh. Mas de muitas vezes, filho, vão surgir outros de trabalhador. Sim, sim. E de filho está dizendo como de um bandeirante, de filho. Oh, mas de outros vão surgir. E de pais de Tomé de pede para filho, quando esse surgir, que de filho de possa ser professor, de filho. Oh. E auxiliar para que se possa o trabalho de boa intenção, de filho, possa acontecer da melhor forma possível. Sim. Porque se a gente pega, de filho, de um monte de raminho e coloca assim separados para quebrar, é fácil, né, gente? É sim, é sim. Mas se juntar, de filho, mas nem Hércules quebra aquilo, de filho. Nem de Hércules, filho. E o trabalho não é nosso, só um empréstimo, né, pai? Não tem nada que é nosso. É de uma roupa, né, filho? É. Depois, em determinados momentos, filho, a gente é chamado para entregar essa roupa, né, filho? Se a gente fica identificado, olha o que esse pai de Tomé falou lá no começo. Se a gente fica desligado, a gente atrapalha o nosso avanço, filho. Nossa. E aí se tem que vir a dor para ensinar, para que a gente possa se desligar daquilo que já não tem mais finalidades e abrir esse espaço com uma enxada da vida, para que essa nova sementinha possa nascer na terra e possa se despertar uma nova árvore do conhecedor e do trabalho, né, Chico? Oh, meu pai. Então, assim, o Pai Tomé está no presente. Veja se é possível ele passar para as pessoas que estão ouvindo a gente, do coração dele, uma mensagem através do Senhor. Será que é possível? Que mensagem, filho? Que de negros de ouve de outro negros, filho? É que tem gente, filho, que está se colecionando de mensagens, sabe? Mas não está se colecionando de mensagem no coração. Essas mensagens, filho, é para a gente levar para a nossa vida de pessoal. Muito demais vale, filho, quem se vê um diálogo e plantas na terra do coração de hoje, filho, a semente da transformação interior, do que quem se ouve de muitos diálogos, filho, mas que não entra na floresta, sabe, filho? Que se não mergulha em si mesmo, filho. Então, de paz de Tomé, traz de paz de Tomé, filho. Se a mensagem é essa, filho, para que a gente possa se trabalhar consigo mesmo. Porque se a gente pode se fazer de muito bem para muita gente, filho. Mas se a gente, filho, se não cuidar
do próprio coração de hoje, filho, a gente já vai estar distribuindo remédio contaminado, né, filho? Então, é importante, filho, que o diálogo seja usado como um recurso de consolação e de educação espiritual, filho. Porque senão não tem finalidade, filho. É só curiosidade. Nossa, realmente. E aquele desejo sendo expressado de acumular coisa, né? Acumular Sim, com a ideia de falta no futuro. sim, filho. De materialismo espiritual, né, filho? De materialismo espiritual, filho. Tá Porque certo. o ser pode buscar a expressão espiritual, filho, mas com a intenção material, né? Da ganância, do acúmulo, de se querer ser maior do que o outro irmãozinho, filho. Então, se não adianta de nada, né, filho? Quer dizer, filho, não é que não adianta de nada, filho. É que já é uma fase para uma outra fase, né, filho? Uma As fase. coisas não se desenvolvem assim da noite para o dia, né, filho? Uma sementinha se cresce em fases, filho. Qual que se é a grande dificultor, filho? É a sementinha que já pode florir e não flore, filho. A sementinha que já pode frutificar e não frutifica, filho. Nossa, claro. Ah, é mais ou menos igual esse trabalho. Eu comecei estudando o Livro dos Espíritos com 18 anos. Aí eu falei, puxa, que interessante. E foi só culminar o negócio mesmo 10 anos, 20 anos depois. Não, 20 anos não dá porque eu não tenho mais Sim. 38. Mas o senhor entendeu a E ideia. tá de ruim da cabeça também, que nem esse pai de Tomé, né, Ai, gente? ó, pai do... Quando esse pai de Tomé achar doutor da cabeça, ele leva de filho também, de desdobrado, né, de filho? Se Graças a Deus. louvado seja. Tá bom, Se pai. filho se falou, de filho, se médios se pode de É, ficar. é. De médios se pode. Quem se não pode sou eu, de filho. Ah, pai. Ei, de filho, de nego de tem de compromisso espiritual, de filho. É. Aí se não pode de ficar, de filho. O senhor vai E pra de onde agora? Agora, de nego de vai de trabalhar, filho, numa colônia cheia de criancinhas, sabe? Olha, E vai se levar uma dinâmica, uma vivência, filho, com as forças da natureza para essas criancinhas, filho. que lindo. Esses espíritos que acabaram de desencarnar, filho, Oh, meu e pai. que estão se adaptando na espiritualidade, e que Uhum. estão se conscientizando de devagarzinho, filho, Uhum. que são espíritos não criança, né, filho? Nossa. Claro, claro. Então, Então, se nego velho se tem um trabalho com de Mãe Maria, e se nego de velho não aparecer, filho, você já viu o que já acontece com o nego velho, né? nossa, é na cabeça. É na Que cabeça. louvado seja nosso Senhor Tá Jesus certo. Cristo, Faça uma, de uma... negros de vez de quer se deixar, se a Isso. todos de fio de fé, Hum. essa força, esse axé de nosso Senhor Jesus Cristo, que esse amor de grandioso de nosso Pai já aqueça a alma de todos vocês, fiera. Uhum. Que vocês possam de confiar nos próprios potencial da vida, de filho, e possam de perceber, de filho, que essa encarnação de é um presente de nosso Senhor Jesus Cristo para de todos vocês. É isso que os negros se deseja. E os negros se quer de voltar, para se dar de nova risada, de filho, Vamos. dar de nova proja, de filho. E se Sim. tivesse um bolinho de chocolate, vai ser muito melhor, né, Nós, de nós vamos consertar isso. Pode deixar. Que louvado seja Ô pai, nosso Senhor canta um Jesus ponto que Cristo. o senhor mais gosta aí, pai, pra gente escutar o senhor. Antes do senhor ir. Isso, filho. Esse ponto que mais gosta é o ponto que esse médio já cantou, né, filho? É. De paz até inspirou esse médio para se Oh, cantar. nossa, pai. Esse ponto é de nego que gosta, porque se fala da simplicidade do nego, né, esse filho? Oh, Dessa conexão com o afeto e com essa conexão com a natureza, esse filho. nossa. Esse nego se emociona quando se ouve essa música, porque se pensa na,
no valor dessas virtudes, filho, e também de negros de peixe em Francisco de Assis, filho, que se é um grande de pai velho para de tudo nós, né, filho? Oh, graças a Deus. Então eu vou Graças a Deus. falar para ele cantar depois que o senhor subir. Graças a Deus, filho, que assim seja, e Graças, muito axé para tudo seja. Que graças a assim Deus. seja. Obrigado, Pai. Deus nos abençoe. Fala, Jefferson. Senhor Alexandre Coelho? Opa, e Graças a aí? Deus. Faz tempo, né? Tava fugido. É, você pode cantar aquele ponto do início que o paizinho gosta para ele poder subir lá trabalhar com as crianças. Com certeza. Vamos Ah, cantar aí. valeu. Que todo mundo possa aí nos acompanhar, tendo indulgência com a voz desafinada, mas o coração cheio de amor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. Pai velho, pai amigo, de humildade e amor, me traslade a Aruanda, seu axé e seu calor. Mãe velha, mãe amiga, de humildade e amor, me traslade a Aruanda, seu axé e seu calor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Quanto tempo você trabalha com o Pai Tomé? Olha, eu vou confessar uma coisa a vocês, que eu não sei se o pai Tomé vai concordar, mas quando eu sou fofoqueiro, eu falo mesmo. Ah, minha primeira conexão mediúnica foi com o Bhagavan. E quando precisamos, quando apareceu a oportunidade lá no Camille Flammarion de darmos orientação aos internos, e os internos lá são ex-moradores de rua que trazem muitos transtornos psicológicos e psiquiátricos decorrente. Então, não tem o sistema cognitivo de muitos deles e afetivo foi muito afetado. Então, o Bhagavan falou que viria. Só que o Bhagavan tem uma maneira muito rebuscada, muito, É. muito, Culta. muito culta de falar. Uhum. E ele falou que viria como pai velho. É. E eu me admirei, porque eu sei, por ter estudado, qual que é a maneira de falar do pai velho, né? E aí ele disse assim que na verdade, o espírito traz múltiplas bagagens e que ele iria estar assumindo uma encarnação que ele teve como pai velho e iria estar trabalhando como pai Tomé. Então, na verdade, o Bhagavan, na verdade, o pai Tomé é o Bhagavan é o pai Tomé. Ah, entregou! Suspeitei desde o princípio. Não, mas tá certo. Tá certo, então. Agora ele ficou vermelho lá. Mas você vê que é outra pessoa, né? Quando assume uma outra personalidade. Sim, eu acho interessante esse estudo para averiguar que quando nós tocamos em memórias reencarnatórias que teve um cunho todo diferenciado, tem ali sempre as mesmas qualidades do espírito, mas existe uma forma
que aquela experiência se organizou dentro de nós, que é fruto de onde vivemos, do que fizemos, etc. Né? Então, a pessoa, existe mudança na expressividade dele, apesar de ficar aquele potencial do que aquele ser é como espírito. Né? Uhum. Então, bem interessante pensar que muitos espíritos fazem isso, né, Jefferson? Nossa. Dos mais variados teores, doutores, médicos, filósofos, extraterrestres, espíritos variados assumem essa configuração de pai velho para passar a mensagem com mais amorosidade, com mais didática, com mais carisma, né? Muito bom. Eu estranhei, eu falei, nossa, Bagaman, não sabia que você dava tanta risada assim. Como que ele tá divertido, né? Nossa. Mas Muito ele também, como Bhagavan, é muito maravilhoso. Foi um diálogo especial aí. Também. bom. Tá bom, meu querido. Olha, muito obrigado. Próxima parada, o Guardião, hein? Nossa, você é corajoso. Bom, ele na verdade, fomos nós, quando você nos convidou ao trabalho e falamos dos mentores e dos amigos espirituais, nós pedimos autorização para ele, né? E aí? E ele falou assim, eu tenho muita coisa que fazer. Se der, eu venho. Então a gente, ele, em um momento de trabalho, ele falou, aquilo que você me pediu, dá para fazer. É só vocês combinarem direitinho, eu me organizo aqui desse lado. Que coisa boa. Tá certo. Então vamos que vamos aí. Espero que o povo não se assuste. Sou corajoso. Muito bom. Tá bom, então. É isso aí, Jefferson. Um grande abraço para você. Viu? Tá, e até breve.